Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para o finalzinho do primeiro século, para desvendar uma carta que foi basicamente uma resposta a uma das primeiras grandes fake news da história. E olha, era uma mentira que ameaçava botar tudo a perder. Bora entender essa história. Pensa aí com sinceridade. Uma notícia que parecia super real, uma informação que você até compartilhou e, putz, depois descobriu que era tudo mentira. A sensação é horrível, né? A gente se sente enganado, fica indignado, preocupado, até meio decepcionado com a gente mesmo. Pois é, essa briga contra a desinformação não é de hoje, não. O apóstolo João viu uma fake news perigosíssima se alastrando pelas primeiras igrejas. E não era uma mentirinha qualquer, era algo que atacava o coração da fé cristã. As consequências eram eternas. Ele precisava fazer alguma coisa. Mas antes da gente mergulhar na crise, a gente precisa conhecer o nosso herói. Quem era esse cara, o João? O que o levou a pegar a pena e defender a verdade com tanta garra, com tanta paixão? Pensa só na posição única do João. Ele não era um seguidor qualquer, ele era do círculo mais próximo de Jesus. E agora, décadas depois, ele é o último apóstolo vivo, o último elo, a última testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Como pastor em Éfeso, a voz dele tinha um peso que ninguém mais possuía. Ele estava prestes a usar essa autoridade. A gente está falando aqui do finalzinho do primeiro século. A carta muito provavelmente foi escrita de Éfeso e rodou por várias igrejas daquela região. E o tom dele é fascinante. João, já um senhor, o ancião, trata todo mundo com um carinho enorme, chamando de filhinhos. Dá para sentir a preocupação de um pastor, sabe? Então, por que ele escreve? Basicamente por dois motivos que são os dois lados da mesma moeda. Primeiro, ele queria dar segurança, fortalecer a fé dos cristãos. E segundo, ele precisava partir para o ataque, desmascarar uma mentira perigosa que estava se espalhando como um vírus. E que mentira era essa? Que fake news era tão perigosa assim? Os estudiosos chamam de uma forma inicial do que mais tarde ficou conhecido como gnosticismo. A palavra-chave aqui é gnose, que em grego quer dizer conhecimento. A ideia dos gnósticos era que a fé simples em Jesus não era suficiente. Para ser salvo de verdade, você precisaria de um conhecimento secreto, uma iluminação especial que só uma elite espiritual tinha acesso. Bem exclusivo, né? E aqui a gente vê o tamanho do problema. A ideia central dos gnósticos era que tudo que é material, físico, nosso corpo, o mundo, era ruim, era mal. Só o espírito era bom. Agora, pensa na consequência disso para a fé cristã. Se a matéria é má, Deus nunca poderia ter se tornado um ser humano de verdade. Para eles, Jesus era tipo um espírito, um fantasma, que só parecia ter um corpo. Bom, diante dessa ideia que basicamente negava o Jesus de carne e osso, João não fica quieto. Ele usa toda a sua autoridade de testemunho ocular para construir uma defesa poderosa da verdade. Vamos ver como ele faz isso. Esse versículo, que está lá no Evangelho que o próprio João escreveu, é uma bomba contra o gnosticismo. O Verbo, ou seja, a palavra divina, o próprio Deus, se fez carne. Ele não pareceu ser de carne, não fingiu ser. Ele se tornou matéria, viveu aqui entre nós. João está gritando, eu vi, eu toquei, ele era real. E é justamente esse o grande mistério da fé cristã. Jesus era 100% humano, sentia fome, cansaço, tristeza e morreu de verdade, fisicamente. Ao mesmo tempo, ele era 100% Deus, perdoava pecados, acalmava tempestades e, o mais impressionante de tudo, venceu a morte. Negar a humanidade dele, como os gnósticos faziam, era anular completamente o sacrifício na cruz. E para João, isso era inaceitável. Ok, a parte teológica ficou clara, mas João não para por aí. Ele mostra que acreditar na verdade sobre Jesus muda completamente o nosso jeito de viver. Se Jesus foi real, a nossa vida também precisa ser real e não uma ilusão. Quando João fala para a gente não amar o mundo, ele não está falando do planeta Terra, das árvores ou das pessoas. Ele está se referindo ao sistema. Sabe, um conjunto de valores, de ideologias e de prazeres que vai na contramão de Deus. Um sistema que nos puxa para longe dele. Eu adoro essa analogia. É perfeita. A gente vive no mundo, assim como um navio está na água. É o nosso ambiente, faz parte. O problema começa quando a água, ou seja, os valores desse sistema corrupto, começam a entrar no navio. Aí, meu amigo, ele afunda. A gente está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro do nosso coração. João é bem específico. Ele detalha as 3 grandes armadilhas desse sistema.
Primeiro, a cobiça da carne, que é essa busca desenfreada por prazer a qualquer custo. Isso leva à cobiça dos olhos, aquele desejo que nunca acaba por ter mais coisas, mais status. E tudo isso leva à soberba da vida, a perigosa ilusão de que a gente se basta, que não precisamos de Deus para nada. Então, qual é a saída? É uma escolha diária, consciente. Em vez de cair nessas armadilhas, o chamado é para viver na luz, focar nosso amor em Deus e nas pessoas e se afastar do que nos faz mal. No fim das contas, é simples. Não dá para servir a dois senhores. Ou a gente ama Deus, ou a gente ama o sistema do mundo. Isso tudo nos traz de volta para o começo. A luta do João contra as fake news de quase 2000 anos atrás nos deixa uma pergunta super atual. Hoje, bombardeados por narrativas, ideologias e todo tipo de desinformação, o desafio dele é o nosso desafio. Como é que a gente, no meio de tanto barulho, consegue separar o que é verdade do que é mentira, se agarrar à verdade e viver por ela? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos.